Olá, eu sou Juliana Fonseca. Se você é novo por aqui, esse é o canal Como Eu Me Tornei. Aqui a gente traz profissionais que contam suas histórias para te ajudar se você está no início de carreira, se você quer fazer uma transição, ou então se você é como eu, gosta de ouvir uma boa história. Aproveita e também já se inscreve no canal, porque isso ajuda o YouTube a divulgar nosso trabalho, mostrando que é um conteúdo relevante para cada vez mais pessoas. Aproveita e já dá seu like também, porque você sabe que o profissional de hoje é muito bom. Buscando a nova profissão, a transição de carreira. Hoje eu tenho uma convidada especial, Juliana Passos. Obrigadíssima, minha querida, por estar aqui hoje com a gente. Por favor, se apresente para o pessoal. Prazer, Ju. É um prazer enorme estar aqui, me achará, né? Obrigada pelo convite. É um tema que eu gosto muito e fala muito até do momento que eu estou passando. Eu sempre trabalhei aí no mundo corporativo e agora estou empreendendo em 2 empresas, uma empresa familiar e uma empresa própria com mais 2 sócias numa empresa de consultoria. Então vai ser muito bacana a gente trazer um pouquinho mais a fundo desse tema tão importante e tão comum, né? Cada vez mais comum. Acho que as pessoas estão se permitindo mais fazer transições de carreiras. A gente vem de um cenário onde a gente só tinha poucos caminhos e a gente era meio que obrigada a seguir esses caminhos. E eu fico muito feliz que as pessoas estão se permitindo mais seguir caminhos que de fato façam sentido para a vida delas e para a felicidade delas, né? É um dos nossos objetivos do podcast, né? Ajudar as pessoas a seguir esse caminho, mostrar que é possível, né? Como cada um, não existe receita de bolo. Mas dá uma luz, né? Com Agora eu quero certeza. que Juzinha, avó, Julianinha, pequenininha, o que é que queria ser quando crescesse? Quando eu lembro, assim, da minha infância, eu lembro muito de uma infância muito feliz, muito alegre, onde eu sempre gostava de estar rodeada das pessoas, de conectar com as pessoas, de conhecer histórias. E isso tem muito a ver com o que eu sou hoje também. Então, eu não tinha muito claro do que eu queria ser exatamente, como às vezes as pessoas têm, né? Ah, eu quero ser, quando eu crescer, eu quero ser advogada, eu quero ser atriz, eu quero ser cantora. Eu não tinha isso muito claro na minha cabeça. Mas eu tinha muito claro que eu queria sempre estar ao lado de pessoas, me conectando com pessoas, crescendo com as pessoas, ajudando elas a crescerem. Então eu não tinha uma profissão muito clara, assim, sabe? Mas sempre muito ligado às pessoas mesmo, a lidar com pessoas. E aí terminou o ensino médio e foi fazer o quê? Quando eu saí do ensino médio, como eu falei, eu ainda não tinha um caminho muito claro de profissão. Acho que voltando até um pouquinho, a gente estava falando antes disso, até de começar o podcast. Eu vim de uma geração, e graças a Deus acho que isso está mudando um pouco, onde tínhamos poucas profissões. Então, a pessoa, para ser bem-sucedida, ela tinha que ser advogada. Direito, medicina e Medicina e engenharia, exato. Então, meu pai é engenheiro, meu irmão é engenheiro e minha mãe era enfermeira. Hoje os dois são empresários. E tinha muito esse caminho, né? A gente era sempre colocado com aquelas possibilidades, e quando a gente fugia muito disso, não vai ser sucesso. Não vai ter dinheiro, não vai ser feliz. E acho que isso vem mudando um pouco, graças a Deus. A gente tem novas profissões, muitas novas profissões, novas áreas aí no mercado. Mas eu sabia que eu não queria ir para nenhuma dessas profissões mais clássicas. E eu via a administração como algo muito... Era algo muito amplo, mas que também tinha um preconceito muito grande, porque normalmente quem fazia administração não sabia o que queria fazer, né? Eu ia falar, mas... Já que eu falei, né? Não sabia o que queria fazer, ou ia para empresa familiar, enfim, tinha um certo preconceito com quem queria fazer administração. E, ao contrário disso, eu tinha muita clareza que a administração me traria um caminho mais amplo. Eu poderia ter mais possibilidades, conhecer novas áreas, ter mais oportunidades. E foi por isso que eu segui para o caminho da administração. Teve um primeiro momento aí que eu pensei em fazer odontologia, muito inspirada na minha madrinha também. Mas eu falei, não é o que eu quero fazer administração. Mas eu também não tinha clareza em qual caminho eu ia seguir na administração. Quando eu fui para a faculdade, eu entrei em empresa júnior e acho que é algo muito interessante para quem busca aí a administração, porque querendo ou não, a gente passa por diversas áreas, a gente consegue de fato entender como é a dinâmica de uma empresa, apesar de ainda ser uma empresa júnior. Então foi muito, muito bacana. Quando eu saí da faculdade, eu fui para Big Four. Então, quando a gente sai da faculdade de administração, normalmente a gente vai para esse caminho, para Deloitte. Sim. E aí eu entrei no Deloitte, né, no processo trainee, e foi muito interessante porque eu entrei na área tributária. E quando eu entrei na área tributária, que era algo que eu não tinha nenhuma familiaridade,
eu comecei a observar de forma muito clara o que eu queria e o que eu não queria também. Acho que é tão importante a gente saber o que a gente quer, é saber o que a gente não quer. Isso para a transição de carreira também é muito importante, né? Da gente ter essa clareza. E aí, quando eu entrei lá, eu sabia que a parte tributária não era o que eu gostava, mas eu passei a observar muito a relação das pessoas. Então, como é que o meu líder tratava a nossa gestão de performance ali do dia a dia? Como é que ele acompanhava, como é que estava o time, a produtividade do time, a relação entre o time. Então, eu passei a observar muito que tinha certas coisas ali dentro que não faziam sentido pra mim. E aí eu passei por um momento de transição, que eu considero, que era muito entender que talvez não era o caminho de empresas muito grandes, então multinacionais, Big Four, que isso também é uma coisa que as pessoas tinham muito preconceito, e acho que hoje tem até menos, que é as empresas que dão certo são as empresas grandes, multinacionais, empresas, fábricas, empresas que já têm muitos anos de mercado. E aí eu passei por essa transição de entender se aquilo ali era de fato o meu caminho ou se talvez conhecer mais o mundo de startup e tudo mais, e aí a gente entra numa outra seara. Você chegou a pedir demissão, pediu pra sair? Isso. Aí eu pedi demissão da Deloitte, e aí tem um fato curioso que nesse momento eu conversei com uma pessoa que está nesse mundo de startup. E aí eu falei assim, nossa, eu tô perdida, o que é que eu faço? Eu não sei se é isso mesmo que eu quero, eu não me vejo em outra empresa do tamanho que é, porque é lógico que uma empresa multinacional, uma empresa grande, as coisas elas são já são muito definidas, então mais estáveis. Exato, né? Então normalmente você já você cumpre ordens, né? Você não tem muita autonomia, você não tem muita flexibilidade, você não se sente tão importante ali dentro do todo. E eu queria isso pra mim, eu queria ver que o meu trabalho de fato fazia a diferença. E naquele cenário não fazia, e não que as pessoas que trabalham nesse tipo de empresa não tenham relevância no trabalho, não era isso. Aí ele falou assim, poxa, Ju, eu acho que o seu perfil tem muito a ver com startup. Com uma empresa que ouve mais, né, o colaborador, que entende mais como é que aquilo... Pra frente, participativa. Exato. E as empresas tradicionais, na verdade, elas já tiveram que se adaptar muito quanto a isso, né? A pandemia também ajudou muito, acelerou muito esse processo. Mas hoje eu acredito muito que as empresas tradicionais também elas tiveram que se adaptar a esse novo modelo de trabalho, a relação do trabalho também mudou muito. Eu lembro quando eu penso na geração de meus pais, por exemplo, as pessoas ficavam 20, 30 anos dentro de uma empresa. Sim, Hoje quem é que você conhece que está há 10 anos no mesmo trabalho, 5 anos no mesmo trabalho? Então a relação de trabalho mudou muito. E aí isso a gente entraria num ponto muito mais profundo, mas não é o caso. Mas nesse momento eu me vi indo para um novo caminho, que era um caminho de startup. E aí é muito interessante esse momento que eu fui para a Simplesvet, uma empresa que eu super admiro. Uma empresa de RP de gestão de clínicas e pet shops veterinário, que eu sou super fã da empresa e dos meus líderes, enfim. E aí eu fiz um processo seletivo para uma outra área completamente diferente. E aí foi nesse momento que eu me vi na gestão de pessoas. Eu lembro que eu fiz o processo todo, e aí quando chegou na última etapa, que tinha a etapa da entrevista com o RH e com o CEO da empresa, eles me ligaram e falaram assim, Ju, a gente gostou muito do seu perfil, mas a gente não queria você para a área que eu tava participando. A gente queria você para a área de gestão de pessoas. E eu falei, meu Deus, eu não falei nada durante o processo que eu queria ir para essa área, né? Mas eles me chamaram e eu comecei a trabalhar lá com gestão de pessoas na Simplesvet. Isso já tem um certo tempo. E foi assim, foi onde eu me encontrei de fato. Onde eu vi que eu poderia agregar de fato na vida das pessoas, da empresa. Porque eu acredito muito em um RH que de fato mexe no ponteiro da empresa em relação a resultados, em relação a negócio. Porque muitas vezes as pessoas elas têm uma imagem de um RH como uma área muito assistencialista, né? Que só faz aquilo ali que as pessoas mandam e a gente tem um papel totalmente diferente. Então é aí que eu chego nesse mundo mais do RH. 880, né? O vilão ou a tia do RH, a moça do RH. Exato. E aí que eu entro nesse mundo aí de startups e aí a gente vai chegar no momento de chegou empreender a fazer algum também. curso com relação à gestão de pessoas. Isso é um ponto interessante que eu acho que para as pessoas que estão em transição de carreira também é muito importante. Eu fiz MBA na FGV aqui em Salvador presencial, mas eu sempre, nesses cursos, eu tenho uma premissa muito importante para isso. Eu acho que o principal ganho de cursos
é o networking que você consegue. Então, eu sempre fui aquela pessoa que fazia cursos e depois chamava as pessoas que eu conheci para um bate-papo. Poxa, eu quero conhecer mais sobre a sua história, vamos conversar sobre tal tema. A gente aprendeu a tomar um cafezinho, exato. Então, eu sempre fui essa pessoa de mandar mensagem no LinkedIn, vamos bater um papo. Ju, eu já bati papo com pessoas que eu achei que nunca me responderiam só de mandar uma mensagem. Parar ali um tempo, entender um pouquinho o perfil da pessoa, falar sobre algum tema que pode interessar ela. E já conversei com pessoas que eu realmente achava que não teriam. Sabe aquelas pessoas que. O não eu já tenho. O não eu já tenho. Eu vou buscar agora. Tem gente que fala, o não eu já tenho, eu vou buscar humilhação. Mas eu prefiro dizer que o não eu já tenho, então eu vou buscar agora com que as pessoas queiram conversar comigo. Então eu já conversei com muita gente, assim, depois desses papos, desses cursos. Então, já fiz vários e vários cursos de RH, já fiz curso em São Paulo, já fiz curso aqui em Salvador, cursos presenciais, cursos online, de diversos temas, porque querendo ou não, RH essa também. Carinha de novinha, assim. Começou cedo, hein? Comecei cedo, mas eu sempre fui muito interessada, assim, sempre busquei muito benchmarking, muito networking, porque eu acho que é isso que cria repertório, né? A gente cria bagagem, cria experiência. A gente tava falando aqui antes da gente começar o podcast. Como você ouvir a história do outro, acrescenta na nossa própria vida, né? Na nossa própria história. A gente aprende coisas que a gente nunca nem ouviu falar. Só, né? Só com a história do outro. Então, acho que para curso, o que eu indico muito até as pessoas que estão nessa transição e que querem fazer novos cursos da área é: conheçam as pessoas que estão ali, busque as pessoas que são melhores que você naquilo e ouça as histórias dela. Como é que elas... O que é que elas veem valor no trabalho delas, o que é que elas fazem que elas acham que é um diferencial hoje no mercado. Eu sempre quis estar rodeada de pessoas melhores do que eu, então, que sabem mais do que eu. Teve um curso mesmo uma vez em São Paulo que eu fiz, que ele tinha meio que um processo seletivo para você passar para participar do curso. Era um curso de RH mesmo, era para formar liderança de RH, era uma cadeira de RH de liderança. E aí tinha um processozinho seletivo, e aí eu falei, eu não vou passar, né? As pessoas que estão nesse curso tem muito mais experiência, muito mais bagagem do que eu. E aí eu fiz o processo e passei. E eu falei, meu Deus, que bom que eu sou a que menos tenho experiência nesse curso. E com certeza vou aprender e vou sugar no bom sentido muita coisa dessas pessoas que estão aqui. E o que você acha que foi diferencial para você passar? Mesmo sem ter experiência? Mesmo sem ter experiência. Eu acho que eu demonstrei muito a vontade que eu queria estar rodeada de pessoas que me ensinariam muito. E eu lembro que, como eu achava, né, que não ia passar, eu trouxe muito isso pra ela. Poxa, eu sou, né, tô numa cadeira de liderança nova, eu ainda tenho muito pra me desenvolver e eu quero estar do lado de pessoas que tenham muito a me agregar e a me ensinar. Eu também fui líder muito cedo, assim, né, numa empresa que estava crescendo muito, que está crescendo muito também. E foi um momento muito desafiador, porque, querendo ou não, a cadeira de liderança às vezes é uma cadeira muito só, né? Você não pode compartilhar tanta coisa com as pessoas, às vezes ali do seu time. Então, foi um momento muito importante, assim, pra eu estar conectada com pessoas que sabem mais do que eu. Qual o principal desafio de ser um líder? O principal desafio de ser um líder, eu acho que tem isso, né? De ser uma cadeira solitária. Mas eu acho que tem um desafio muito grande hoje no mercado, que para você ser gestor e para você ser líder, o primeiro ponto é você querer. Acho que às vezes as pessoas elas querem ser líder muito mais por um status, por uma cadeira, por eu tenho subordinados, eu mando, né? Manda quem pode, obedece quem tem a vaidade, exato. Mas ela precisa querer. Porque para você ter um time produtivo, para você ter um time que entrega resultado, você tem que demandar tempo. E isso leva esforço. E a gente tá vivendo num mundo que as pessoas querem um resultado muito rápido. Tudo é pra ontem, tudo precisa ser rápido, tudo precisa acontecer, eu preciso que meu time entregue resultado rápido. Só que não quer gastar tempo com aquilo. E isso demanda tempo. Então, eu acho que o principal desafio é a pessoa entender que para ela ser líder, para ela ser gestora, o primeiro passo ela precisa querer. E aí, acho que a gente entra numa seara aí de autoconhecimento, que a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso também quando a gente falar acho que algumas dicas, né, para essas pessoas que estão em transição de carreira. Maravilha. E aí, como é que surgiu essa ideia de fazer a transição de carreira? Massa, perfeito. Depois de 1 milhão de cursos. De 1 milhão de coisas, né? Eu ainda estava no mundo corporativo, saí recentemente, e foi uma transição muito interessante, porque meus pais, eles têm uma agência de viagens, já tem mais de 25 anos de agência de viagem. Então, meu pai, como eu falei, né, engenheiro, minha mãe enfermeira,
Meu pai saiu da engenharia porque ele de fato trabalhava com obra, e a gente sabe que também os engenheiros são os que trabalham com obra por muito tempo, ainda são sobreviventes, né? É uma área muito desafiadora, né? Ingrata. Exato, muitas vezes ingrata, exato. Então meu pai saiu dessa área de engenharia e foi empreender com algo que ele é muito apaixonado, que é viagem. Que massa. Então as pessoas, meu pai sempre falou pra mim que viagem é algo que, primeiro, são as memórias que ninguém tira. Então às vezes as pessoas investem ali um dinheiro em algo que não tem nenhum tipo de conhecimento, de aprendizado, e tá tudo bem, cada um, né, investe Uma onde... cachaça. Exato, cada um tem o que faz sentido pra você. Mas meu pai sempre falou muito sobre momentos, sobre a construção de bagagem, sobre a construção de você conhecer novas culturas, novas pessoas, e é isso que faz a gente ter as memórias, criar as memórias, né? Então ele abriu uma agência de viagens há muitos anos atrás sozinho. Minha mãe ainda não estava, minha mãe ainda atuava na enfermagem, e aí depois minha mãe se aposentou teve problemas de saúde, se aposentou e foi cuidar da agência com eles. E eu nunca vi isso como uma oportunidade para eu estar lá. Muito né, na nossa vida, a gente vai sair da faculdade, fui trabalhar em empresa grande, multinacional. Também. Exato, eu queria ter... Cordão umbilical também, né? Exato, eu queria ter experiência antes de talvez trabalhar com eles. Mas foi muito interessante porque no ano passado a gente fez uma viagem e assim, eles sempre fizeram muita questão de me levar meu irmão para as viagens, proporcionar pra gente essas experiências, justamente pra gente sermos pessoas que têm bagagem, que conhecem novas culturas, que têm senso crítico de entender, poxa, isso aqui é interessante, isso aqui não é interessante. Eles sempre pautaram nossa educação nisso. E aí, numa viagem no ano passado, eu comecei a identificar pontos que eu poderia agregar no negócio. Eu falei, poxa, tem coisas aqui que eu acho que eu seria boa nisso aqui. E acho que isso também é muito importante, faz muito parte do nosso autoconhecimento, da gente saber o que a gente é bom. E saber o que a gente não é bom também. Mas eu comecei a ver a oportunidade ali no negócio da agência deles. E comecei a estudar mais sobre, comecei a conversar mais com eles sobre, mas também era um processo muito delicado, porque eu falar com eles sobre criaria expectativas. Então eu não queria criar expectativas, assim, de fato ter alguma clareza, né, para qual caminho eu queria seguir. E nesse ano a gente começou a conversar sobre isso. Então, como é que seria? A gente sabe que negócio familiar é sempre mais difícil, né? Acredito eu. Todo negócio é difícil, mas tem certas dificuldades ali no dia a dia que a gente pode acabar encontrando. Quais são os desafios? Eu acho que primeiro da relação, né? A gente tem que saber. Pai e mãe. Eu chego do nada agora, você trocou minha fralda, mas eu tô querendo lhe dizer como é que você vai fazer uma coisa que você faz há 25 anos de uma forma melhor. Perfeito. Eu acho que toda construção de relação, o primeiro ponto é alinhamento de expectativas. Então, eles têm que saber até onde eu posso ir, eu tenho que saber também até onde eu posso ir. E num primeiro momento eu entender que eu tô ali muito pra ouvir eles. Eles sabem do negócio muito mais do que eu. Eu entendo de outras coisas, mas no mercado de agências de turismo, eu não tenho muito conhecimento no mercado em específico. Eles passaram por uma pandemia e pense que ninguém se manter. Exato. Isso aí já é algo muito grandioso, né? Já é quase 2 anos as pessoas sem viajar. Exatamente. E pessoas que tinham viagens que tiveram que, né, ter algum tipo de reembolso, realmente é algo bem, bem gratificante, né? Isso, e só crescendo, graças a Deus a agência tá super crescendo no mercado, é super reconhecida aqui em Salvador como uma agência referência de fato. E então, eu acho que os grandes desafios, de fato, são da relação. Você saber separar o que é trabalho, o que é família, né? O que é ali, a diferença entre aquilo. Você também não levar pra casa os problemas. Então, o problema que você teve ali... O almoço de domingo. Exato. O problema que você teve ali é ali, do trabalho. Dá pra fazer isso? Eu tento achar que dá. Eu acho que... Eu não moro mais com eles, então isso também acho que facilita, ajuda, exato. E eu gosto sempre de ser muito transparente eu gosto sempre de resolver. Então, se eu tô aqui chateada com Juliana por algum motivo, eu gosto sempre de falar, Juliana, eu estou chateada com você por isso, por isso, por isso. O que é que a gente pode fazer pra estar, né, mais alinhada e isso não acontecer novamente? Então, eu acho que pra uma relação familiar é muito importante que você não guarde e você não misture. Ah, fulano é assim na minha relação pessoal como pai e mãe, ele vai ser assim aqui também.
Então, acho que é separar muito essas coisas. Mas acho que o primeiro momento é, de fato, eu entender que eu tô ali muito mais pra ouvir do que pra falar o que é que precisa ser feito. Primeiro eu preciso entender um pouco mais sobre o negócio pra, então, seguir. E sobre a Soma 3, foi um projeto, assim, muito... Como é o nome? Soma 3 Consultoria. Soma 3 Consultoria. E o nome já veio muito como uma soma mesmo. Sou eu e mais 2 sócias, são pessoas que Amigas já. Vou contar a história. São 2 amigas, somos 3 amigas, mas que a gente se conheceu no mercado do trabalho mesmo. Eu trabalhava nessa empresa que eu falei, né, como líder de RH, e eu contratei essa pessoa, Natália, minha sócia, que ela é psicóloga e super admiro, para fazer um projeto de liderança na empresa. E Camila, que é minha sócia também, que trabalha com a gente, era minha analista nessa empresa. E também super, super incrível, capacitada, sempre confiei muito nelas duas. E a gente brincava quando a gente fazia o projeto, um dia a gente vai abrir nossa própria consultoria, um dia a gente vai abrir nossa própria consultoria. Mas era algo distante, era algo que a gente ainda não via como, de fato, algo concreto. E aí, no final do ano passado, eu saí da empresa. Camila saiu da empresa em maio desse ano. E aí foi muito engraçado porque Nath, minha sócia, ela mora em Prado Forte. E aí ela atende, né, como psicóloga, mas ela atende um dia presencial aqui em Salvador. E aí no dia que Camila falou que ela saiu da empresa, a gente tinha um grupo, nós 3, e aí ela falou assim, e aí, vamos botar nossa consultoria pra funcionar agora? Eita. E aí, Natália tava aqui em Salvador nesse dia, a gente falou, vamos almoçar? E aí foi um dia que as 3 podiam ir almoçar, sendo que, assim, hoje em dia, pra você marcar um encontro que a pessoa pode ir no mesmo dia, é quase impossível. E aí a gente saiu pra almoçar nesse mesmo dia, e aí a gente falou, vamos botar pra frente, a gente tem muita oportunidade, é um mercado que tem um papel muito importante, e o RH ele foi colocado num papel em que muitas vezes não tinha repertório, então a pandemia também acelerou muito isso, as empresas foram colocadas num cenário em que elas precisavam saber mais sobre as pessoas, elas precisavam saber mais sobre a performance das pessoas, porque isso ia impactar no negócio delas, e sempre impactou. Só que, como eu falei, as pessoas elas tinham a visão do RH como uma área muito assistencialista e tudo mais. Então, a gente vem com a consultoria justamente para mostrar o papel, de fato, do RH. A gente mostrar o quanto a cultura da empresa impacta no resultado do negócio, o quanto as soluções que a gente cria, que são de fato personalizadas para aquele cliente, não são soluções receitas de bolo, como você falou, que pode dar certo para um, mas pode não dar certo para outro. Então, não tem regra, né? A gente não pode achar que tal produto de RH funciona para aquela empresa e todas precisam fazer. E a gente tem 1 milhão de produtos de RH quando a gente pensa na área, e que não necessariamente se aplica em todas. Então, por exemplo, a empresa X tem uma avaliação de desempenho. Pô, será que seu negócio está no momento de você fazer uma avaliação de desempenho? Você só tem um time de RH ou uma estrutura robusta se você tiver uma avaliação de desempenho? Um exemplo aqui simples, mas que a gente precisa entender dentro de cada realidade, dentro de cada negócio, como é que aquilo ali precisa ser aplicado. Então, começou de forma muito natural e, assim, a gente tá super feliz pelo crescimento. A gente tem 1 mês, mais ou menos, 1 mês e pouquinho que a gente lançou, de fato, em Instagram, rede social, e a gente já tem aí 5 clientes que a gente tá se estruturando, né, para atender esses clientes da melhor forma, de preparar a equipe da melhor forma. Então, a gente tem trabalhos aí sobre cultura, a gente tem trabalhos sobre liderança, onde a gente vai tratar diversos temas, e foi de forma muito natural, de forma muito espontânea. Esses clientes, eles apareceram até antes da gente divulgar, das pessoas que já confiavam no nosso trabalho, que já conheciam o nosso trabalho. A gente fala que é uma Soma 3 porque, de fato, somos complementares e é uma coisa que é para somar, de fato. Então, não só somar para a gente, mas somar também para os negócios. A gente acredita muito em um RH que, de fato, gera resultado, e a gente vem para mostrar como é que a gente pode fazer isso na prática. Então, as empresas que contratem a gente, elas podem contar muito com 3 pessoas que se dedicam muito a fazer um trabalho que, de fato, gere resultado quando a gente também sair da empresa, que é o mais importante, né? Não adianta você contratar uma consultoria, que a partir do momento que a consultoria foi embora, acabou o trabalho. As pessoas não sabem como agir, não sabem como fazer. Então, tô com super expectativa para alinhar esses 2 negócios. Acho que eles ajudam muito um ao outro também, né? São muito complementares, são
Vou estar lidando com pessoas ali o tempo inteiro, de forma muito profunda. É óbvio que, né, qualquer trabalho a gente lida com pessoas, mas... Lidar com gente é difícil, né? Né? Lidar com gente é difícil, mas é um desafio que a gente precisa saber lidar, né? E acho que não só lidar com gente, mas lidar com nós mesmos, né? Aquilo que a gente falou sobre autoconhecimento. Então, é bem importante. Mas estou super animada e tenho certeza que vai dar tudo certo. Quem é seu público-alvo? O que é que esses clientes procuram? Pronto, em relação à agência de viagens, hoje a gente tem a Vila Bahia, né, a agência de meus pais e minha, tem um foco muito grande em grupos, então a gente fala que a agência proporciona viagens de família. Então, as pessoas viajam e elas se tornam, de fato, uma família. Então, a gente sai depois das viagens, a gente cria conexões, criam amigos que viram da família da pessoa e estão sempre juntos. Criam, de fato, conexões para sempre. E são momentos de viagem que você tá ali para você curtir, você esquece dos seus problemas, você esquece que aqui em Salvador tem determinado problema que você precisa resolver. Então, as pessoas acabam criando um vínculo muito forte. Então, hoje a agência ela é voltada muito para grupos de família, grupos de pessoas mesmo que queiram criar essas conexões. Mas também a gente tem um lado corporativo, então de empresas que fazem processos corporativos, viagens corporativas, não só para lazer, mas como para trabalho também. E as viagens avulsas também, mas não é o principal foco da agência. Em relação à Soma 3, o nosso público-alvo é o time de RH, mas também o empresário. A gente tem muitas empresas que não têm, às vezes, um RH, mas que precisa de um suporte, uma ajuda, ou como estruturar esse time, ou entender quais são as principais dores dentro do negócio para saber priorizar e onde agir primeiro. Então, às vezes, a dor que o cliente ele acha que tem não é, de fato, a causa raiz. E se a gente, às vezes, não tratar a causa raiz, e aí para tudo na vida, né? Se a gente não tratar a causa raiz, isso não traz os resultados que a gente espera. Então, tem esses públicos para os dois negócios. Dicas para quem está na transição. Massa, dicas para quem tá na transição. Eu acho que tem um primeiro ponto que a gente já trouxe aqui, que é sobre autoconhecimento. Eu acho que autoconhecimento é algo libertador, né? Acho que a gente conhecer mais sobre a gente nos dá muito mais repertório, a gente consegue ressignificar algumas coisas dentro da gente pra gente saber como agir com os nossos desafios, entender um pouquinho mais das nossas dores e fica mais fácil a gente saber lidar com eles, que é o nosso, né, principal desafio, assim, da vida é a gente saber como é que a gente se relaciona com as pessoas, como é que a gente vai, ainda mais num processo novo, né, de autoconhecimento, você se conhecer para você entrar, saber o que você quer, o que é que você não quer, é muito importante para você fazer uma transição mais leve. Acho que o autoconhecimento, ele torna qualquer tipo de processo mais leve, e é isso que eu tenho buscado muito na minha vida. Pra, inclusive, tomar essas decisões, né, de o que eu quero, o que eu não quero, é você se autoconhecer. E aí tem diversas formas de você buscar autoconhecimento, né? Terapia, buscando na espiritualidade, buscando em conversa com outras pessoas, meditação. Tem muitas formas de autoconhecimento que eu acho que eu acredito que é muito importante. Acho que tem um segundo ponto também para quem tá na transição, conheça novas pessoas. Vá para novos lugares, conheça novas coisas, porque eu acho que é isso que cria você tem mais disponibilidade mesmo. O network, que é super o network, exato, né? De você saber conhecer pessoas que às vezes você não sabia nem que existia aquela determinada área. Então acho que quando a gente fica muito ali naquele nosso mundinho, naquele mesmo ciclo, na bolha de pessoas que fazem a mesma coisa, enfim, acho que é muito importante nesse momento de transição você, entra numa rede social de trabalho, no LinkedIn da vida e manda uma mensagem pra uma pessoa que trabalha com aquela área que talvez você queira mudar e, eu queria bater um papo, tô em transição de carreira, queria te conhecer, queria saber como é o seu dia a dia. Então, acho que conhecer novas pessoas e se colocar em situações novas é muito importante pra isso. E acho que tem um ponto também que eu acredito ser super relevante, tenha calma, não tenha pressa. Tem uma frase que eu gosto muito que é justo que muito custe, o que muito vale. Então,
a gente tá vivendo, né, numa sociedade, me incluo nisso, muito ansiosa. A gente quer as coisas rápido, a gente precisa fazer as coisas pra ontem. E acho que a gente saber que o processo, ele é mais importante do que o objetivo final. Porque senão a gente só tá ali focado num objetivo final. Não, eu só vou ser feliz quando eu passar naquele concurso. Eu só vou ser feliz quando eu tiver um filho. Eu só vou ser... Sendo que a gente não sabe o dia de amanhã. A gente não sabe se... Treinar pra fazer um filho é tão bom, né? Pois é, todo um processo. Ai. Faz parte. Né? E... Curtir. Exato, curtir o processo. Porque às vezes quando a gente tá tão focado ali no objetivo final, a gente para de olhar em volta, né? O que é que tá acontecendo, as oportunidades. Eu assisti um filme esse sábado, indico muito fortemente esse filme. Milagres do Paraíso. Não sei se você já assistiu. Vi. É um filme baseado em histórias reais que eu... Maria, eu chorei igual uma criança. Onde foi? No Netflix. Netflix. É um filme baseado em fatos reais que ele fala sobre fé. E aí, fé de determinada... Cada um com sua fé vai interpretar de uma forma. Mas ele fala... No final, ele traz uma mensagem, não vou dar spoiler, mas pra todo mundo assistir que tá ouvindo. Mas ele dá ele traz uma mensagem muito disso, de a gente observar mais as bênçãos que a gente tem no nosso caminho. Que não é mas eu preciso daquilo. Eu só vou ser feliz quando eu tiver aquilo. Eu só vou... Enfim, vamos curtir o processo, porque é no processo que aparecem as oportunidades. É no processo, às vezes, que você tá ali num caminho e tem aquele caminho ali à direita que você não viu como uma oportunidade, mas que ele de fato pode ser. Você tá falando, inclusive, eu tô pensando aqui, uma coisa que legal que você pode abrir também, em vez de trabalhar com pessoas jurídicas somente, trabalhar com pessoas físicas, que muita gente hoje tá querendo essa consultoria de carreira. Poxa, o que eu posso fazer? Como é que você pode me ajudar nessa transição? E eu tava vendo estudos justamente que essa geração... Você é de que geração? Eu sou de 94. Então é da Y ainda, tá? Mas a Z, companheira, tá difícil. Entre milênios, Eles têm problema eu tô na transição encaixar. aí. Começou em 96, você fica bem próximo. Mas eles vão ter mais dificuldade de se encaixar no mercado de trabalho. Né? Então, acho que vai ser um público aí justamente para direcionar, porque não vai ser aquele mercado tão assim como era antigamente e nem tão um mercado como eles acham que tem que ser, né? Porque a geração que quer ser TikToker, trabalhar ou não 2 horas por dia e tá tudo bem, e assim vai ficar difícil. Eu tava eu tava vendo Reels ontem no Instagram, que Nath até compartilhou falando sobre isso, sobre feedback na geração, né? E aí falava que antigamente as pessoas, elas não tinham nem espaço pra serem ouvidas. Elas trabalhavam, quem manda, quem pode, obedece quem tem juízo. Então eu tô mandando você fazer isso, você vai fazer isso, eu não quero saber se você tá feliz, se você tá triste, se tá bom, se tá ruim. E agora a gente é colocado num papel que a gente tem a oportunidade de ter um feedback. Só que, em contrapartida, as pessoas da geração não sabem ouvir críticas. Elas não estão prontas para ouvir. Você não faz isso aqui bem, como é que a gente vai fazer para melhorar? Elas não estão. Elas querem muito serem ouvidas, mas não querem escutar. Então, é muito... um desafio para vocês do RH, viu? Boa sorte. É um desafio, exatamente. Mas é algo que quando a gente vê a gente, de fato, aproveita o processo e a gente vê que é o processo que traz o objetivo, né? Traz o resultado. O resultado, ele nada mais é do que uma consequência da construção do processo. Nada que teve algum objetivo foi algo pouco construído. Quando a gente vê lá, sei lá, a pessoa que ganhou ouro nas Olimpíadas. Será que foi fácil ela chegar ali para ganhar o ouro? Ela ralou muito para chegar até ali. Então, não é assim do dia pra noite por isso que eu falo não tenha pressa, porque se a gente tiver pressa, a gente não vai curtir o processo e vai ser doloroso, vai doer muito, né, durante todo esse processo, mas é aproveitar o presente, porque o nome é presente, não é à toa, porque de fato é um presente e é o que a gente tem. O futuro a gente não sabe, talvez daqui, sei lá, 5 anos eu vou estar conversando com você e nossa vida vai estar totalmente diferente. Fala, Ju, lembra do podcast que a gente... Isso é a minha cara. Tá vendo? Então acho que é mais... eu busco muito isso pra minha vida, Ju. Aproveitar o agora. Porque... E assim, tem muitas coisas que vêm acontecendo na minha vida que só me mostram o quanto a gente tem que aproveitar o hoje. E eu sou essa pessoa muito de programação, meu noivo mesmo fala que, se eu tiver um evento daqui a um mês, eu já tô pensando... Como é que eu vou? Que horas eu vou? Como é que eu tenho que organizar minha agenda pra dar certo de tempo de ir? Nananã. E às vezes chega daqui a 15 dias e a vida mudou completamente. E nem naquele evento que você achava que você ia estar, você vai.
Então, a gente aproveitar mais o agora. Então, se eu pudesse resumir aí as dicas para transição de carreira, seria autoconhecimento, que aí vai para todas as searas da vida, não só para quem está em transição de carreira. Não tenha pressa, então é justo que muito custe o que muito vale. E conheça novas pessoas, faça networking, esteja em lugares novos, com pessoas novas, diferentes de você, para também você não estar sempre ali com as mesmas opiniões, as mesmas bagagens, que isso é algo que é normal, né? A gente normalmente Buscar um está... reforço positivo. Exato, sempre, a gente né? está buscando sempre o nosso igual. É mais difícil a gente buscar pessoas que sejam diferentes, mas acho que é isso. Projetos futuros. Projetos futuros. Projetos futuros, e eu acho que tá muito ligado aos meus sonhos, né? Tá muito ligado, profissionalmente principalmente, é a Soma 3 e a agência. Eu quero muito impactar aí o maior número de pessoas dentro dos dois negócios, independente de como seja. De qual seja, né, o negócio. Na agência, continuar fazendo com que as pessoas vivam as viagens como algo único, como algo especial, construindo memórias. Isso meus pais também sempre me ensinaram muito sobre o que a gente leva da vida são as memórias. Então, às vezes a gente se mata por dinheiro, se mata por... E aí vai todo mundo pro mesmo lugar, a gente não vai levar nada disso. E o que importa, de fato, é a gente ter saúde, né, pra viver e conseguir ter esses momentos. E na Soma 3, impactar o maior número de negócios, trazendo resultado para os negócios com o nosso trabalho, com o nosso esforço, mostrando o valor que o nosso trabalho tem, colocando a gestão de pessoas cada vez em mais evidência em um papel muito estratégico e muito importante dentro das empresas. E fazendo com que, como eu falei, a gente faça com que o cliente ele consiga perpetuar o nosso trabalho e perpetuar as mudanças que a gente gerou, mesmo com a nossa saída. Acho que esse é o nosso principal indicador de sucesso, se a gente sair das empresas e elas lembrem ali do nosso papelzinho, né, que a gente teve ali durante um período de tempo, mas que depois elas vão continuar seguindo aquele trabalho. Arrobas. O da Soma 3 é Soma 3 Consultoria. Sigam a gente lá, vai ter muito conteúdo bacana sobre liderança, sobre gestão de performance, sobre o papel do RH, para os empresários também, então vai ter muito conteúdo bacana. É uma boa palestrante, sabia? Acho que ia ser muito bom, né? Também, mais uma vertente, tá vendo? Tá vendo? Não, o Ju já tá cheio de coisas, já vou ter que administrar meu tempo aí pra isso. Vocês se virem. O da agência é a Agência Vila Bahia. Também sigam a gente, porque vai ter muita novidade aí no Instagram. Um dos meus objetivos é a gente conseguir passar cada vez mais as viagens, os diferenciais da agência, então também siga. E o meu pessoal é Juliana Passos F. Pronto, F de Fonseca, né? A F de Fonseca, Xará. Juliana Fonseca, né? Enfim, brigadíssima, Ju. Obrigada, por ter vindo aqui Ju. hoje, esse nosso convite. Obrigada a você que está aqui até agora. Já aproveita, se inscreve no nosso canal do YouTube, porque isso ajuda bastante a plataforma a divulgar nosso conteúdo, que ele entende que é relevante. A gente tenta influenciar para o bem, né? Ajudar as pessoas a fazer uma transição, a escolher uma profissão, ou simplesmente ouvir boas histórias também, Com tá certeza. bom? Segue lá os arrobas da Ju, segue também o arroba Como Eu Me Tornei. A gente está no Spotify, YouTube, TikTok e Instagram. Beijo, fiquem com Deus.